Olá, tudo bem? Eu sou Juliana Portas, eu sou fonoaudióloga. Eu atualmente tenho trabalhado bastante com a população trans e travesti e fui convidada pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia para fazer um bate-papo com essas pessoas incríveis aqui que eu selecionei e falar um pouquinho sobre atendimento de voz, comunicação nas pessoas trans, travestis. Então, eu queria primeiro chamar Fê. Você pode se apresentar, por favor? Eu sou Fê Maidel, eu sou psicóloga, eu estou em transição há 7 anos e só no último ano é que eu comecei a trabalhar a questão da voz, quando eu consegui me sentir confortável para assumir a minha identidade e ir para a rua. Foi quando eu percebi que a minha voz não dava sustentação suficiente para a minha personalidade no mundo. Né? A minha voz originalmente é muito grossa, é uma voz pesada e é uma voz que eu sinto que não me representa. Então eu procurei a ajuda da fonoaudióloga, no caso a Juliana, para a gente começar a explorar esse caminho de fazer com que a voz realmente me represente. Né? Não só a passabilidade física, mas também a minha voz. Muito bem. E você, Caio? Meu nome é Caio Martinho, eu tenho quase um quarto de século de anos, 24 aninhos, quase 25. Hoje eu sou estudante, estou ainda em formação. Comecei meu tratamento hormonal em 2016, mas ele não foi contínuo, então são 4 anos com algumas interrupções aí. Eu tô com a Ju, acho que desde no início de 2018, né? 2019. No início de 2019 a gente está trabalhando junto. Eu já percebi bastante mudanças assim, e acho que a principal delas foi na minha relação com a minha voz, né? E não tanto a minha voz em si. Assim, a gente trabalhou várias mudanças na forma como eu me comunico, na forma como eu me expresso, até facialmente, mas a mudança principal foi na forma como eu enxergo, como eu percebo a minha voz. Essa foi a maior conquista nesse trabalho até agora. E a gente observa que existem algumas demandas fonoaudiológicas em relação a isso. E aí eu queria passar rapidamente por algumas delas e daí a Fê e o Caio falam como que foi para cada um em relação a esse tipo de demanda. Então a gente pode observar que assim, existe uma demanda identitária, né? Minha voz não me representa, né? Então quando a identidade não encaixa no que aparece de voz, eu costumo dizer que é quando a identidade que está ali dentro daquele sujeito não consegue ser expressada na sua totalidade pela voz, e através por essas vozes, né, internas desses indivíduos que a gente vai buscar. E aí depois tem uma outra demanda, uma segunda demanda, que é de função mesmo, função da voz. Algumas queixas relacionadas à função. Então eu gosto da minha voz, até acho que ela me representa, mas eu sinto que eu fico cansado para falar, ou cansada, eu sinto que às vezes cansa, a minha voz não se mantém a mesma ao longo do dia, ela oscila muito. E pensando um pouquinho também nos homens trans, o que muda após a testosterona em termos de função. Então eu tenho recebido as queixas de dificuldade de falar forte, dificuldade de falar agudo após testosterona. Uma terceira demanda que eu tenho percebido é em relação à passabilidade e à transfobia. Então, por exemplo, as pessoas até estão satisfeitas com a voz, acham que a voz representa, mas por conta de não ser passável, que é um termo que a gente utiliza, que significa o quanto que a sociedade espera que aquela voz seja de um corpo feminino ou de um corpo masculino, bem entre aspas, e essa passabilidade faz com que
a pessoa possa correr o risco, né? A voz é um fator de risco para transfobia. Então, pela sociedade, eu preciso adaptar minha voz e não pelo que eu sou. Vejo alguns casos de pessoas me procurando em busca da voz cis. Eu quero ter uma voz de mulher cisgênero, eu quero ter uma voz de homem cisgênero. E a última demanda que eu tenho visto é a reabilitação pós-cirurgia de laringe para as mulheres trans. Então, realmente entra num lugar de reabilitação pós-operatória. E aí, Fê, eu queria que você falasse um pouco como foi a sua demanda. Você já trouxe para a gente, né, que ela tem uma coisa identitária. Me fala um pouco como que era a sua demanda, como você estava em termos de se cansar ou não para falar dentro do seu trabalho, né, nas suas terapias. Eu me formei em psicologia há mais ou menos 5, 6 anos. Nesse momento que eu comecei a atender já transicionando e ficava uma oscilação muito grande da voz, né? Ao atender, a voz, eu tentava fazer uma voz fina, eu caía num falsete, né? E eu sentia um incômodo essa voz não estar me acompanhando, né? À medida que a transição foi acontecendo, eu me propus uma transição muito lenta, né? Eu tenho 55 anos, eu não ia falar a idade, mas o Caio me colocou numa saia justa. Então, a minha voz, eu sinto que ela estava muito, muito sedimentada já. Eu tinha vícios, né? De falar de certas formas, de impor a voz, de colocar de me afirmar com a voz em umas certas posturas meio já marcadas. E eu sentia uma grande dificuldade, até pelo falsete, né? A garganta doía, a voz não saía do jeito que eu queria, eu me cansava, eu gastava muito ar para falar, né? E numa consulta, apesar da consulta psicoterápica, espera-se que o psicólogo fale menos que o cliente, né? Depois de 5, 6 atendimentos, realmente eu estava exaurida. Então eu me percebi precisando desse treino vocal, né? Esse treino de voz para dar conta do trabalho que eu faço. Há mais ou menos 2 anos eu comecei a dar palestra, e são palestras longas, de meia hora, 40 minutos falando, exatamente sobre transição, sobre cuidados, e a plateia tem muitas pessoas trans assistindo em geral, e eu precisei dessa ajuda, de como colocar essa voz, né? Porque eu tenho um espelho, tenho uma expectativa do público que está me assistindo de ouvir uma voz condizente com o que eu estou falando e com a minha postura pessoal, né? Com a minha identidade. É todo um conjunto de coisas que, quando eu me coloco sem aquecer a voz, por exemplo, sem cuidar, né? Sem exercitar, ela não comunica exatamente aquilo que eu quero ser entendido, né? Interfere no entendimento da mensagem que eu estou tentando passar. Como eu disse, com 55 anos, fumei por mais de 20 anos, tenho uma série de vícios, né? Quando eu quero subir a voz, eu subo ela com uma carga de ar que já vem por costume. Então tem que treinar toda uma maneira de falar para conseguir chegar num objetivo sem perder a qualidade do que está sendo dito, sem desviar a atenção para um esganiçado ou uma perda, né? Perder a palavra no meio do caminho, que era muito comum. Antes de começar a fazer exercícios, eu estava falando, de repente o ar sumia, né? Eu ficava falando no vazio, e isso me incomodava muito, né? Dava a impressão que eu estava com medo, ou estava não preparada para a palestra ou para a fala, e causava um incômodo paralelo, simultâneo. Assim, a voz já não ajudava e ainda tinha percalços para atravessar. Caio, conta um pouquinho como que foi a sua história para chegar na Fone, como que foi sua demanda, como você está hoje. Certo.
eu tive alguns problemas de identidade com a minha voz. Eu criei uma dicotomia, na verdade. O meu primeiro problema foi um choque que eu levei quando eu ouvi, numa gravação que haviam feito de mim, eu ouvi a minha voz e não reconheci porque eu achei que era muito grossa para ser minha. Esse foi o meu primeiro choque. E aí depois eu entrei numa dicotomia que era, eu queria uma voz grossa, sim, grave, mas eu não queria que ela fosse agressiva. Ao mesmo tempo que quando eu tentava deixar minha voz mais delicada, eu tinha a impressão de que eu estava com uma voz fina ou feminina, porque, né, a gente associa o feminino ao suave e ao fino. Então, mesmo que minha voz fosse grave, fosse suave, na minha cabeça eu estava afeminando a minha voz. E aí eu fiquei nesse impasse entre querer uma voz delicada, mas não querer uma voz feminina. Então eu tive que reconstruir os meus próprios significados do que uma voz feminina ou uma voz suave representam, né? E tive algumas questões funcionais também. As pessoas reclamavam muito que eu tenho ainda um pouco de dificuldade de falar alto, e eu tinha mesmo, chamar uma pessoa do outro lado da rua era quase impossível, conseguir gritar, né, com intenção, era algo bem complicado. Hoje eu melhorei bastante nesse sentido, depois dos nossos exercícios. A minha psicóloga, que é a pessoa que mais conversa comigo, ela percebeu bem claramente essa mudança. Até na expressividade mesmo, eu acho que eu tive um período assim de evitar me expressar facialmente. E na fono a gente trouxe isso de volta. E tem o problema do R, que está sempre comigo aí, desde que eu era criancinha. Ainda tenho essa dificuldade de falar o R branco, então. Mas acho que são essas as questões relacionadas. E em relação a isso, Caio, você sabe que eu fiquei bem surpresa quando eu te convidei, porque eu falei, nossa, Caio é tímido, né? Ele tem vergonha. E você, claro que eu topo. Eu falei, uau, é isso, né? Vamos lá, porque a gente está filmando, né? Não é só uma coisa. A gente em consulta, a gente também filma. E na primeira vez que eu te filmei, você falou, ai, nossa, sério? Né? Então, eu acho que é uma grande evolução funcional aí, né? De você se colocar e mostrar que essa é a sua voz, né? Ela merece ser ouvida, né? E eu vou tentar falar o mínimo possível para dar voz para vocês, que esse é o nosso objetivo da Sociedade Brasileira de Fono, ouvir vocês. E eu queria trazer algumas reflexões aqui possíveis. Queria falar um pouquinho sobre a importância da voz antes, durante e após a transição. Se é que a gente pode falar em após, né? Mas assim, como que é a perspectiva que vocês tinham antes e como que é a perspectiva que vocês têm? Vocês já falaram um pouco sobre isso, mas por que eu trago essa pergunta? Porque muitas vezes, pessoas que estão no início da transição têm uma expectativa em relação à voz que não é a mesma no meio ou no final da transição. Queria que vocês trouxessem um pouquinho isso. Fê, você pode começar? Como eu disse, eu comecei a transição à medida que eu me formei e comecei a clinicar, né? E eu me propus sempre a atender pessoas trans em transição ou pós-transição ou pré-transição, né? Ajudar elas nesse processo de entendimento. E eu percebo que não só eu, mas as pessoas que vêm até mim também têm essa questão de a minha voz corresponde ao que eu estou te mostrando, né? É uma conjunção de fatores aí que a gente tenta equilibrar. Eu posso falar da minha transição, posso mencionar as que eu já presenciei. À medida que a gente vai entendendo o potencial que a voz traz, a gente vai evoluindo para conseguir expressar as ideias. As ideias começam a ser trabalhadas de uma maneira mais clara.
quando a gente tem vergonha de falar, né? Você estava falando que o Caio é tímido, eu não falava, eu saía na rua, né? Passava euzinha, mas para pedir um café eu fazia a voz diafônica. Um café. Por quê? Porque a minha voz não ia dar a qualidade, as pessoas iam perceber que tem uma travesti falando, e eu tinha medo da homofobia, da transfobia reconhecida, e alguma coisa errada acontecer. Apesar de ter leis e ter um monte de aparatos para defender, o medo persiste. E o medo impede você também de fazer essa evolução. Você não fica falando sozinha no quarto para ver se a voz está legal, né? Você vai para o mundo para ver se essa voz está aceitável, inteligível, expressiva, né? À medida que eu fui conversando com pessoas em transição, sejam homens, sejam mulheres trans, eu fui percebendo que o incômodo é muito mais como eu me percebo do que como os outros me percebem, né? Eu tenho um ideal de voz perfeita para mim, que no meu entender é inatingível, né? Eu não vou ter essa voz que eu imaginei que poderia ter, mas a voz que eu tenho, que eu emito, ela é suficientemente boa e trabalhada para mostrar quem eu sou, né? É um balanço que tem que fazer o tempo todo, que a voz que eu escuto dentro de mim não é a voz que o mundo escuta, né? Isso é muito importante, porque que é o que o Caio falou, de repente existe o choque da realidade, né? Que é uma realidade outra, paralela, e a hora que a gente toma consciência de, apesar de não gostar, ela é suficiente, então eu tenho um novo ponto de partida para trabalhar essa expressão. Como articular essa voz, como dar nuances, como dar emoção, como dar intenção na voz. E essa é a minha voz, né? No processo eu conheci muitas mulheres que têm voz mais grossa do que a minha, inclusive, voz mais pesada, voz de fumante, e que expressam bem, faz parte da personalidade dela aquela voz, você a reconhece por conta daquela voz, e ao conviver com essas pessoas, você fala assim, sim, a minha voz é possível, é viável, é expressiva, ela diz quem eu sou, apesar de não ser meu desejo inicial, né? Eu acho muito esse caminho, até porque eu comecei tarde, né? De não me iludir com uma promessa de uma voz perfeita. Assim, eu tenho uma voz possível que é viável. E isso é muito importante no meu entender, no meu caminho. Conheço muita gente que faria o impossível para ter essa voz tão sonhada. E é um trabalho muito delicado fazer essa pessoa aceitar o possível como viável para ir sempre perseguindo. É uma questão de exercitar e ir caminhando em direção, sabendo que chegar naquilo, no ideal, é muito difícil. Né? É um balance que a gente tem que fazer o tempo todo para trazer a realidade possível para dentro da realidade sonhada, né? Acho que é muito importante isso. No homem trans, quando eu trabalho com homens trans também, em 2 meses a voz mudou. E tem o choque exatamente oposto. Assim, eu cheguei muito rápido, onde eu sonhava anos, né? Como é que eu lido com isso? De repente eu falo uma coisa, a coisa sai que nem uma pancada no outro, assim, que é mais ou menos o que o Caio estava descrevendo, assim. Não é isso que eu quis falar, não é assim que eu queria expressar. Como lidar com essa nova característica que o corpo adquire, né? E pessoas que eventualmente fizeram uso de anabolizantes, medicamentos, assim, que podem interferir, como lidar com isso também, né? Cada corpo reage de um jeito, cada corpo
se movimenta de um jeito em direção ao seu objetivo, né? E a gente tem que abraçar todos eles e acolher. Assim, a gente vai tentar chegar mais perto, sem promessa de sucesso. A promessa é o trabalho, a promessa é o caminho, né? Pelo menos assim eu trabalho na minha clínica. A gente tem um caminho a perseguir. E se a gente chegar bem perto, a gente tem um sucesso mais sólido, inclusive, né? A gente consegue trabalhar isso com mais serenidade, acolher o que a gente conseguiu. Caio, para você, como é que foi isso? Antes de tudo, eu acho que eu tinha algumas demandas muito parecidas com as que eu tenho hoje, principalmente relacionado a isso de não conseguir falar alto, né? É algo que vem comigo já há muitos anos, bem antes da transição. E durante a transição, algumas demandas assim, de imediatamente antes da hormonização, né? Desse processo de me descobrir, começar a impor a minha identidade socialmente, mas ainda não está no processo de hormonização. Eu não fiz muito um trabalho de autopercepção da minha voz, mas eu percebia a diferença com relação às pessoas, a como eu era identificado. Então, no início era difícil, era mais complicado me impor como uma figura masculina socialmente, até porque quando eu abri a boca e emiti uma voz que era considerada feminina, as pessoas começavam a me tratar no feminino. Elas achavam ou que tinham errado ao me tratar no masculino, ou elas assumiam, enfim, uma identidade feminina para mim. Então, ter esse diálogo, essa conversa para buscar respeito mesmo era um pouco mais trabalhoso. E com a hormonização, no processo de transição, foi ficando mais tranquilo. Eu não percebi isso acontecendo, eu percebi quando eu deixei de me incomodar. Eu percebi quando eu percebi que não acontecia mais isso das pessoas se confundirem, mas eu não tenho um ponto de mudança entre um e outro. E uma coisa que surgiu, né, um problema funcional, acho, que surgiu depois da hormonização foi o controle da minha voz. Eu cantei minha vida inteira, então eu tinha um controle bom, apesar de não conseguir falar alto. E com a hormonização no início eu continuei cantando, então acho que isso ajudou bastante, mas no início eu percebia que eu queria atingir um tom, mesmo que ele fosse próximo da minha voz, eu não conseguia ser muito preciso. Hoje eu ainda eu preciso treinar um pouco mais a minha voz para conseguir cantar de maneira bem mais afinada, né? Eu tenho uma certa afinação, mas eu ainda tenho mais dificuldade do que eu tinha antes. E também sobre a oscilação da voz, né? Isso de você amanhecer com a voz super grossa e terminar o dia com uma voz super fina. Eu acho que também um pouco dessa falta de autopercepção ou esse costume de falar sempre um pouco mais agudo me faz puxar minha voz por agudo ao longo do dia. Então, existe realmente essa flutuação da voz. E eu queria um pouco que vocês já abordaram um pouco sobre isso em falas diferentes, mas eu queria que a gente falasse um pouco desse estigma da voz inapropriada. O que é uma voz inapropriada para vocês? E o que é uma voz perfeita? O que seria? Fê, você quer começar? Tá. Voz inapropriada Quando eu comecei, a voz inapropriada era me vestir assim e não ter uma voz que correspondesse. Aquele momento era isso. Hoje, a voz inapropriada é forçar uma voz que não é sustentável. É uma voz que pode machucar a garganta, pode machucar o aparelho, né? É uma voz que vai demandar um exercício para recuperação. Falar em falsete,
é tentar chegar em notas agudas e que podem realmente causar dano à voz. Isso para mim hoje é o inapropriado. É ir além do que eu consegui fazer. É como correr uma maratona sem ter feito treino. Eu sempre uso é um músculo, né? A gente está falando de tecidos e músculos. Se eu não treinar esse tecido, se eu não treinar esse corpo, ele não vai me dar o resultado que eu espero. Então, sem treino, eu não vou conseguir fazer uma boa apresentação. A voz apropriada, por outro lado, é exatamente isso. A voz perfeita é a voz que eu consigo fazer acontecer hoje. No começo, era uma idealização. Eu vou ter uma voz como a tua, Juliana, né? Eu vou ter uma voz fina, cristalina, que balança cristais quando dá um agudo. Não, hoje a voz perfeita é a voz que eu consigo treinar para ter um bom resultado. Quando eu consigo fazer em janeiro eu tive num evento e fiquei 3 horas conversando e falando e expressando microfone, palco. Foi muito desgastante e a voz se manteve mais ou menos estável o dia todo. Isso para mim é perfeição. Eu não precisar ficar brigando para minha voz chegar onde eu quero, né? Eu consegui ter a estrutura suficiente para passar o dia inteiro comunicando e recebendo um feedback positivo de que a voz estava sustentada, ficou bacana, as falas foram boas. Isso para mim, essa mudança de percepção nessa qualidade que é muito importante. Perdão, é muito importante. E você, Caio, como que a gente fala desse dualismo, voz inapropriada versus voz perfeita? Como que isso é para você? Falando bem da minha experiência pessoal, quando a gente se encontra pela primeira vez, Ju, voz inapropriada para mim era minha. Ponto final. Eu tinha um problema de aceitação com a minha voz indeterminado, porque eu não sabia indicar exatamente o que me incomodava. Eu sabia que tinha alguns problemas funcionais que precisavam ser tratados, mas não sabia qual era a origem do meu incômodo. E eu lembro que a gente fez um questionáriozinho que relacionava a voz com algumas características de como eu percebia a minha voz. E você estimulou para que eu refletisse o quanto essas características tinham a ver ou não comigo. E foi aí que a minha percepção sobre a minha voz ser inapropriada mudou. Hoje eu tenho uma relação muito incrivelmente mais saudável com a minha voz do que eu tinha antes, apesar de ainda ter algumas dificuldades com ela. Sobre voz perfeita, eu nunca tive um padrão do que é uma voz perfeita muito bem delimitada, mas às vezes eu caía e ainda caio, hoje bem menos, num comparativo entre a minha voz e vozes mais graves. Às vezes eu ouço uma voz mais grave e acho que a minha não é grave o suficiente. Depois eu ouço vozes finas e fico feliz que a minha tenha o tom que ela tem. Isso, seja comparando com homens trans ou homens cisgênero mesmo, né? As vozes masculinas são muito diversas, né? E perceber isso é uma coisa que acho que tira um pouco o foco desse comparativo entre a minha voz e a dos outros e volta para a minha voz como um instrumento de comunicação. Hoje, para mim, esse cenário de voz perfeita, ele é mais voltado para ser capaz de comunicar e expressar a ideia que eu quero transpassar de maneira nítida, de maneira inteligível. Para mim, esse ponto está sendo muito mais importante do que trabalhar a tonalidade só porque não sei ouvir alguém na rua que tinha uma voz mais grossa do que a minha. E parece que, pelo que vocês estão falando aqui, né, a gente começa a entender um percurso de compreensão da própria voz que passa pela compreensão de si próprio. Então, claro, né, todo ser humano está em constante compreensão de si próprio. Como que a gente vai querer saber que voz, teoricamente, é melhor para a gente, né, se a gente não começa a olhar? E eu vejo que na fala de vocês tem
papel de identidade, eu tenho essa voz me representa, essa voz diz com que intenção estou me comunicando, e também tem um papel do tipo, eu preciso treinar para chegar nesse lugar, né? Então, acho que isso é uma coisa que é importante ficar claro, que a gente trabalha muito a musculatura, pensando em condicionamento, mas a gente não pode desconectar do trabalho voltado à intenção de se comunicar. E uma voz, ela está dentro de um ser. Então, é esse ser que vai dizer, né? O que esse ser diz, o que esse ser tem a dizer, a comunicar, que intenção, e não só como ele diz, mas a intenção que ele está por trás dessa comunicação. E eu acho que isso está muito presente na fala de vocês, né? E agora eu queria ir para uma última reflexão, ouvir um pouco de vocês. Que tipo de escuta vocês gostariam de ter de um profissional fonoaudiólogo? Se vocês pudessem dar um conselho ou falar sobre o que pode ser abordado, né? Como vocês gostariam que fosse abordado uma consulta de fono, para as pessoas que não trabalham com trans, para as pessoas que talvez nunca viram uma pessoa trans na frente, né? E se isso acontecer, porque a gente quer que mais pessoas tenham acesso ao fonoaudiólogo e mais pessoas sejam capacitadas e querendo trabalhar com pessoas trans, que a gente está precisando mudar o mundo, né? Um pouco olhar do mundo. Então, eu sei que se vocês pudessem dar algum conselho para o fonoaudiólogo, como que seria isso? Fê? Eu vou falar de vários lugares ao mesmo tempo, né? Como pessoa trans, como mulher trans, como psicóloga, como ativista, mas principalmente como pessoa, né? O que eu espero de uma profissional da fono, mas principalmente de uma profissional de saúde, né? É que os valores e as crenças desse profissional não se sobreponham às minhas, né? A minha demanda ao ir procurar um profissional de saúde é me ajude a melhorar, me ajude a ser quem eu sou. E o que a gente sente, principalmente em profissionais mais experientes e profissionais inexperientes que nunca viram aquilo, elas trabalham muito dentro da caixinha, muito dentro da solução mais simples, solução padrão. A pessoa trans, ela, por princípio, já se destacou desse padrão. Por princípio, ela já não é o que se esperava tradicionalmente dentro de uma visão cis heteronormativa. Ela está em busca de uma expressão, ela está em busca de um lugar no mundo. Então, acolher essa busca e ajudar nessa busca é o que se espera. Como eu falei agora há pouco, não existe a voz perfeita e não existe a voz indesejável. Existe a voz possível. E dentro dessa busca da expressão no mundo, essa voz possível talvez seja a melhor qualidade a ser alcançada. Mas se a gente tenta encaixar essa pessoa ou essa voz numa solução padrão, o que dá, você perde o contato, você perde o vínculo com o paciente, com o cliente, com a pessoa. É muito importante que a pessoa se sinta acolhida, se sinta ouvida na sua demanda e se perceba encontrando alguém que vai ajudar ela nessa caminhada em direção a ela mesma, né? É muito importante eu reconhecer no profissional de saúde esse aliado nessa busca, né? Mas a ciência médica, ela é muito positivista, ela é muito centrada no resultado, e talvez a gente tenha que pensar um pouco no processo que essa pessoa está atravessando, para então e só então a gente conseguir antever algum processo, algum resultado lá no fundo. Acho que é por aí.
Cada um no seu processo, né, Fê? Uhum. Caio, fala um pouquinho para mim. Eu acho que o que eu espero de um fonoaudiólogo é que, primeiro, ele tenha, acho que carinho, cuidado, empatia, compaixão na hora de receber as minhas demandas, minhas inseguranças com relação à minha voz, porque elas vêm de um lugar de sentimento, né? Como eu me percebo, como eu sinto que a minha voz é, e não necessariamente como a minha voz é de fato. E que esse profissional, ele coloque, antes de trabalhar a minha voz, ele me ajude a trabalhar a minha autoconfiança em relação à minha voz. Porque eu acho que não faz muito sentido eu ter uma voz, eu saber como fazer uma voz alta, uma voz forte, se eu não tenho autoconfiança para deixar a minha voz sair, a minha mensagem ser transmitida. Pelo menos essa foi a minha demanda principal, né, quando a gente começou a trabalhar. Eu tinha dificuldade de me permitir me comunicar. Então, eu acho que trabalhar a autoconfiança em cima da voz vem antes de trabalhar a voz para o mais agudo, para o mais grave. Eu acho que você sentir que pode, que você tem o direito de usar a sua voz para se comunicar é mais importante do que você só pegar essa voz e passar uma série de exercícios para ela ficar mais aguda ou mais grave, ou mais forte ou mais fraca, enfim. E aí depois, passado esse momento, né, quando você percebe que a sua voz te pertence e você pode utilizá-la da maneira como te representa ou como você precisa para se expressar, aí sim entram todas essas questões de como eu faço para me comunicar mais alto quando é necessário, como eu faço para me comunicar, falar mais baixinho, mas ainda assim conseguir transmitir uma mensagem clara, e todas essas outras questões funcionais. Então, para mim, são esses 3 pilares, assim. Receptividade da minha demanda, trabalhar a autoconfiança em cima da voz, e então trabalhar as questões funcionais da voz. Muito bom. Eu vejo assim na fala de vocês hoje, né, em todo o nosso bate-papo, eu consigo, principalmente nessa fala agora, né, trabalhar a autoconfiança da voz, na minha voz, né, eu vejo que é o que a gente sempre fez, de você trabalhar atrelado ao indivíduo, né, a gente não trabalha uma laringe andando, né, a gente trabalha um indivíduo que tem uma voz, que tem uma intenção, que tem um histórico. A voz, ela não é unicamente biológica, e eu sempre falo isso, né? A voz, ela não é só corpo. A voz é identidade, a voz é todos os outros interlocutores que você já teve na sua vida, como foi você interlocutor quando criança, se as pessoas deixavam ou não deixavam, se você falava, se você não falava. E uma das coisas que eu venho trabalhando, e eu acho que é muito importante a gente trazer, vocês já disseram, mas fazendo um apanhado aqui para concluir, à medida que a gente explora as possibilidades vocais de todas as pessoas, a gente também está explorando as possibilidades do ser de todas essas pessoas. A gente não tem uma voz, a gente tem muitas vozes. E essas muitas vozes, elas precisam e devem ser ouvidas em diversas situações. E se eu não treinar toda a minha expressão comunicativa, as minhas possibilidades, eu falo brincando, esses arquivos de vozes, eu não estou conseguindo me explorar como ser humano, né? E aí, a hora que a gente vai fazer os exercícios, pensando na musculatura, a gente também vai fazer exercício pensando em explorar. E aí vocês vão escolher que tipo de habilidade vocês já construíram que cabe nessa hora ou naquela hora de se comunicar. Então, a autoestima, a autoconfiança na voz,
ela passa por esse lugar de se autoconhecer, de saber que a voz ela não é um lugar isolado do nosso corpo, ela tem a ver com quem eu sou. Uma das primeiras vezes que eu conversei com a Fê, ela falou, eu queria ter uma voz mais leve, né? E assim, o quanto que isso está atrelado ao ser mais leve. Senão, isso, você até muda esse músculo, mas isso não se sustenta. Se a gente não está ancorado na intenção comunicativa e não está ancorado no ser falante, né? Nessa voz desse ser, a gente não consegue manter durante muito tempo esse treino. E às vezes não é um treino rápido, né? Porque é um treino que passa pela parte de se conhecer, né? De autoconhecimento, de autoestima, de autoconfiança. E queria agradecer imensamente. Eu acho que não dá nem para mensurar o quanto que foi importante para mim essa conversa e provavelmente para muitos fonoaudiólogos. Essa iniciativa da sociedade foi uma iniciativa assim corajosa e muito amorosa de fazer esse bate-papo que é importante deixar vocês falarem, né? O meu lugar aqui é só de fazer uma mediação. Queria agradecer mesmo, muito obrigada, e que a gente possa ter vozes e ouvidos atentos a todos os tipos de comunicação e todas as formas de expressão, para a gente lidar com a diferença como soma e não como só o diferente. Obrigada. Obrigada, Fê. Obrigada, Caio. Até a próxima. Obrigada a você. Obrigada, gente. Até.